Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. Sim, é possível, né? Mesmo diante de todo o diagnóstico de morte, mesmo diante de todo o decreto de morte, é possível que casamentos sejam restaurados pela glória do Senhor Jesus, porque toda honra e toda glória é dada a Ele. Quem faz esse processo, quem transforma, quem liberta, quem cura é o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão e sobre essa sensação que muitas vezes a gente tem de se questionar o porquê nós. Naturalmente, humanamente, a gente costuma olhar ao nosso redor e a gente pergunta, né? A gente faz essa pergunta: por que eu tô vivendo isso? Por que fulano é tão feliz? Por que fulano não viveu isso? Por que fulana quer, né? E aí a gente tem aí a nossa medida, né, de valor, de achar que de repente a gente é melhor nisso, que a gente fez aquilo tão certo. E por que a gente tá vivendo isso? A dor do abandono, a dor do o sofrimento do abandono, o sofrimento de uma traição é muito pesada e de fato é algo que nos fere de uma maneira ímpar. Alguns especialistas, eles comparam essa dor que você está sentindo hoje, inclusive, apenas com a dor da morte de um filho. E é verdade, quer dizer, eu nunca perdi um filho, né? Mas eu perdi um pai. E eu sei que o que eu vivi no meu processo foi muito mais doloroso do que quando eu perdi meu pai. Porque o luto de uma pessoa física, você entende que acabou ali, né? Faz falta, você sente, mas você entende que acabou ali. E quando a gente tem esse chamado de buscar pelo nosso casamento, a gente não consegue entender que acabou. Mesmo que todas as circunstâncias te levem a crer que acabou. Mas algo dentro de você grita, algo dentro de você te incomoda de uma tal forma que você sabe que não acabou. Que você entende que não acabou. Mas você questiona o porquê que você está vivendo isso. Por que eu estou vivendo isso? E eu falo porque eu fiz isso. Quantas vezes eu olhava alguns casamentos de algumas pessoas que eu conheço e eu falava: por que a pessoa é tão feliz? Né? Por que esse marido é tão atencioso? Por que esse marido é tão fiel e eu vivo o que eu vivo? O que eu fiz para merecer isso? E a gente começa a se questionar nesse sentido. O que eu fiz? Por que eu tô enfrentando tudo isso? E eu vou te dizer que é natural esses questionamentos, mas não de uma maneira ruim, né? De Deus, por que o Senhor não me ama? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Não é nesse sentido. Porque dessa maneira você está questionando Deus e murmurando, e aí você vai ficar rodando no deserto, não. Mas muitas vezes, pra gente entender o porquê que você tá vivendo, por que eu tô vivendo isso? Deus, o que o Senhor espera de mim diante de tudo isso? Deus, o que eu preciso aprender com tudo isso? Então, é de uma maneira assertiva, para você realmente entender e acertar e fazer do jeito certo. Não como, ai, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Eu sou uma fracassada, o Senhor não me ama, um fracassado, o Senhor não me ama. Não é nesse sentido. E aí, quando eu penso, por que eu? Porque eu me questionei isso várias vezes. Por que eu estou vivendo isso? E durante muito tempo, eu me colocava no papel de vítima, de Deus, eu não fiz nada pra viver isso. Pelo contrário, eu, né, sempre fui da igreja, sempre procurei fazer as coisas certas, escolhi um marido de dentro da igreja, eu, né, me guardei pra ele e agora eu tô vivendo tudo isso.
E é esse questionamento dessa forma também gera uma certa revolta em nós. Não é justo isso. Por que fulano, por que Beltrano e eu tô passando por tudo isso? E aí a gente comete vários erros, né? Na sequência aí. Mas o que eu queria te dizer, o que eu queria dizer hoje pra você é que a gente precisa ter um olhar de fé e de que Deus tem um propósito com tudo isso. E aí, de quem eu me lembro? Em quem eu penso? Em José. José era um filho amado, né? Era o amado do seu pai, Jacó, mas José era odiado pelos seus irmãos. E ele foi vendido, porque só pelo fato de ser amado. Vendido como escravo. E só aí já é, né, tragédia demais para uma pessoa só. Como assim? Vendido pelos próprios irmãos, traído pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos. Mas além disso, né, depois que José foi vendido, ele foi parar lá na casa, né, do faraó. E lá ele se destacou. E, inclusive, ganhou olhares que não deveria da esposa de faraó, que o atacou. E não sendo correspondida, ela decide o quê? Dar um falso testemunho contra José. Dizendo que José tentou algo contra ela, né? E aí José foi parar na prisão. Olha isso, mais uma injustiça. O que José fez? Nada. José foi fiel. José disse pra mulher que não queria ter nada com ela, porque ela era esposa, né? De Potifar. Eu falei, faraó, Potifar, enfim. E aí, ela foi presa. Ele foi preso injustamente, foi parar na cadeia. E eu vou te dizer mais, ele não ficou só 2 meses na cadeia. Ele não ficou só dias na cadeia. Porque muitas vezes a gente entra no nosso processo e a gente já quer sair. Não, Deus, quando é que Deus vai me tirar daqui? Eu mereço sair daqui logo. Eu não tenho que enfrentar tudo isso. E aí murmura, e murmura, e murmura. E José não. José entendeu o processo dele, suportou o processo dele. O mais importante, ele suportou todo o processo dele. E aí veio a história do sonho, ele pediu, né, para que quando aqueles homens que ele interpretou o sonho se lembrassem dele, não se lembraram. Só depois de muito tempo é que aquele homem que sobreviveu lembrou-se de José. E José foi liberto. Mas Deus tinha um plano na vida de José. E não era qualquer plano, não. Não era ser copeiro, não era ser padeiro. José se tornaria governador do Egito. Porque os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são muito grandes. Não é qualquer plano. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. E a gente fica preocupado com o tempo. Só viva o teu processo. Só entenda o teu processo. Só confie no Senhor Jesus. Porque é só isso que Ele quer saber. Ele quer saber o quanto você confia nele. E no tempo certo, Ele vai te tirar daí e você vai viver o teu propósito. Mas entenda que são coisas grandes que o Senhor tem para você. E não tente questionar. Por que você? Por que eu? Não. Só peça para o Senhor se apressar. Sim, isso a gente pode pedir. Mas respeite o tempo de Deus aí no teu processo. E saiba
que grandes coisas Ele fará por você e para você. Era esse meu recadinho para você no dia de hoje. Abra o teu coração, abra as tuas mãos e receba. Receba o que Deus tem para você. Toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui o telefone para você, se você tiver interesse, nos meus produtos. Eu tenho o curso, que são mais de 40 vídeos que não tem aqui no YouTube. São vídeos inéditos para te ajudar nesse processo. Eu tenho a mentoria, eu quero conversar com você, eu quero ter um tempo de aprendizado, eu quero caminhar com você. Tem o telefone aqui. Ou, eu quero o seu e-book, que são 21 dias para te ajudar nesse processo aí, tá bom? Tem custo, né? Infelizmente, eu tenho um número muito grande, né? Ou muito grande não, mas eu tenho um número relativo de pessoas que me seguem nas minhas redes sociais. E eu seria injusta se eu selecionasse alguém para ajudar fora daqui, porque, né? De uma maneira gratuita, a gente tem aqui, tem lá no Instagram, me segue lá também no Camila Amorim Moreno. Sempre tem um conteúdo lá para você, mas para eu te acompanhar de perto, eu seria injusta se eu selecionasse um e não o outro. Então a mentoria é você que me escolhe. É você que entende que é um investimento que vale a pena para você. Tá bom? Vou deixar aqui o contato, você entra, você chama lá e vão te dar as informações necessárias. Fica com Deus, Deus te abençoe.